Foi o papel dos sindicatos, o papel histórico dos sindicatos que foi posto em causa com esta mega operação de marketing do supermercado? Boa noite. Bom, por um lado, eu acho que apesar de tudo se deve relativizar, porque embora tenha sido um número significativo de pessoas que estiveram envolvidas nestes acontecimentos, os que estiveram envolvidos em manifestações foram muito superiores. Em segundo lugar, acho que de facto esta atitude que resulta de uma curiosa conjugação de vontades do Grupo Pingo Doce, que é aquele que tratou de pôr a sede na Holanda para fugir ao pagamento dos impostos, seguindo, aliás, belos, entre aspas, exemplos de outras empresas, a começar pela PT, e do Governo. O Governo autoriza, por um lado, que empresas que não têm a natureza de serviços essenciais possam abrir ao fim de semana, e incentiva a imposição do trabalho aos dias feriados, como aliás resulta das medidas laborais que tem estado a aprovar e que pensa poder aprovar no Código de Trabalho. E, portanto, esta medida tem esse significado e tem o significado político do assinte, isto é, de este mesmo supermercado que andou a fazer telefonemas para a casa dos trabalhadores que estavam de folgas e em férias para virem trabalhar à força, constrangidos pelo receio da perda, designadamente, nos casos de parte significativa das distribuições e noutros casos, inclusive da própria perda do vínculo, tenta passar aqui uma imagem que é: vocês têm a mania que têm direitos, mas aqui está a demonstração que não os têm. Depois, e finalmente, este aspecto absolutamente miserável, eu acho que isto deve ser dito exatamente assim, moralmente miserável, que é julgar com a situação de miséria em que está um número crescente de cidadãos portugueses e atirar uns contra os outros. E, ao mesmo tempo, fazem a figura do indivíduo rico que atira umas migalhas pela janela da carruagem e se compraz a ver como os pobres famintos, enfim, se degladiam entre si para tentarem alcançar as migalhas. E alguém que se permite ter um comportamento deste, eu acho que atingiu o nível zero da dignidade e isso não pode deixar de ser denunciado também. Estamos numa sociedade aberta, uma sociedade capitalista aberta, permite, não há maneira de se, além da crítica como a do seu professor... Não, em primeiro lugar, há coisas que, por exemplo, nós sabemos hoje que este tipo de condutas coercitivas, a existência de contratos a termo para preencher postos de trabalho permanentes há mais de 500 anos, a utilização usual e abusiva, completamente repetida de contratos a termo incerto, sob o pretexto que se está a lançar um novo produto ou um novo serviço ou uma nova ramificação do novo serviço, do novo produto e, portanto, mantendo qualquer coisa como cerca de 1,5 milhão de pessoas numa situação de não saberem quando um dia saem de manhã para o trabalho, se à noite ainda têm de dar de comer aos filhos. Isto não tem nada a ver com sociedade aberta, tem a ver com aquele grau de inefetividade das normas laborais que decorrem da enorme impunidade de que mesmo as leis laborais que existem hoje, a seguir será interessante falar sobre aquelas que se perspectivam, de facto beneficiam pelo não funcionamento dos tribunais de trabalho, pela total e completa inoperância da ACT, da Autoridade para as Condições de Trabalho, pela fraquíssima resposta que uma sentença, por exemplo, favorável, 6 ou 7 anos depois, pode representar, por um sistema de apoio judiciário e um sistema de custas que está hoje a impedir a maior parte dos trabalhadores de ir a tribunal defender os seus direitos e, portanto, de facto, na área laboral, o crime compensa. Uma frase do Dr. Silva Peneda, não está nas nossas mãos. Está. Eu creio que está nas nossas mãos. Embora haja, obviamente, aqui uma vertente, digamos, de caráter mundial que não pode deixar de ser considerada. Mas já agora examinada com rigor. O que nós estamos a assistir nestes últimos tempos, e podemos começar por aqui, até há 20, 30 anos atrás, os grandes problemas da dívida eram no chamado terceiro mundo, eram em África e na América Latina. Hoje os problemas da dívida são na Europa. Porquê? Exatamente porque, tendo passado a haver regiões do globo onde trabalhadores trabalham em condições de salários muitíssimo mais baixos, os grandes interesses capitalistas e financeiros passaram a impor aqui aquilo que nós poderíamos chamar uma bascularização, digamos, das condições da produção. E, portanto, hoje o que se está a assistir nos países chamados emergentes, antigamente designados de terceiro mundo, a China, a Índia, o Brasil, inclusivamente,
é um processo de acumulação primitiva do capital em que não há diferenças substanciais entre aquilo que se passa hoje em Xangai e o que se passou no século XIX em Manchester. Isto é, cidadãos vindos dos campos, artesãos arruinados que acorrem em massa a grandes centros urbanos, onde são colocados em grandes concentrações industriais, trabalhando em condições absolutamente miseráveis e miseravelmente mal pagos. E, por outro lado, nos chamados países de economia capitalista avançada, o que nós estamos a ver é os trabalhadores, designadamente os trabalhadores da chamada inteligência, a serem comprimidos, a serem obrigados a uma chantagem permanente de aceitarem trabalhar em condições de precariedade e cada vez mais baratos, e numa lógica de que as suas economias só serão competitivas se aceitarem trabalhar ao nível dos salários dos malaios. E este é um primeiro ponto. O segundo ponto é a forma... Está errado. Está errado. Não é um problema de errado, é um problema de evolução e que só se resolve, como eu costumo dizer, e as pessoas que pensam como eu, para o povo e os trabalhadores poderem viver, o capitalismo tem de morrer. E, portanto, isso coloca um problema de destruição do sistema capitalista. Mas depois nós temos características próprias sobre as quais essas sim já nos dizem diretamente respeito. Isto é, nós tivemos um processo de economia, de integração europeia, que se caracterizou por o país ter destruído completamente a sua capacidade produtiva. Isto é, os responsáveis pela integração europeia, que aliás se furtaram sempre a consultar o povo português sobre isso, seguiram um método que foi o de dizer: agricultura, os seus agora não se preocupem com isso, porque a agricultura agora é com a França. E os milhões que vieram da União Europeia serviram foi para financiar o abate das árvores, o arranque das vinhas, o abandono dos campos. Indústria, os seus não se preocupem com isso, que isso agora é com a Alemanha. E, portanto, os milhões que vieram serviram foi para fechar fábricas, lançar operários para o desemprego, arrebentar com setores onde nós éramos dos melhores do mundo, como a siderurgia, como a indústria de construção e reparação naval, as minas, a mesma coisa. E pesca, os seus não se preocupem com isso, que isso agora é com a Espanha. E, portanto, os milhões que vieram, em vez de terem servido para modernizar e apetechar a nossa frota pesqueira, serviram foi para abater a nossa frota pesqueira. É evidente, dentro desta lógica, quando nós chegamos e aceitamos esta lógica, a imposição do euro para o país de economia mais débil como o nosso, o que representou foi a desindustrialização e a destruição da agricultura por completo. E a imposição de uma moeda única em condições completamente desequilibradas relativamente à nossa economia representou, em primeiro lugar, a destruição da economia, da moeda de uma economia mais fraca e depois, evidentemente, o endividamento sucessivo. Quando esse endividamento chega aos 100% do PIB, no nosso país como noutros, a Alemanha, que é quem manda hoje em dia na Europa, impôs a lógica da austeridade que não conduz a outra coisa que não seja a recessão. E o que nós temos hoje, muito claramente, e para concluir, é isto. Se nós aceitamos a lógica do pagamento da dívida, só há uma forma de pagar a dívida, que é cortar cada vez mais nos salários, cortar cada vez mais nas despesas sociais e levar cada vez mais os produtos de primeira necessidade. Se nós não aceitamos essa lógica, e é essa a posição que eu defendo, isto é, os trabalhadores portugueses, os elementos do povo português não ficaram de dever nada a ninguém, porque quando ficam, o banco vai lá buscar a casa ou o carro. Não têm que pagar uma dívida que não foram eles que criaram, nem foi criada em seu benefício. E por isso é que a tarefa fundamental, em meu entender, e é a única que permite pôr cobro a este processo de destruição terrorista, uma a uma, de direitos e de garantias fundamentais, que visa apenas uma coisa: pôr as pessoas a trabalhar praticamente de graça e o dobro do tempo. E só se pode fazer de uma forma: afastando este governo e constituindo um governo democrático e patriótico que aplica um programa que, de facto, defenda os interesses do povo. Este governo foi eleito ainda há 10 meses. Sim, mas este governo perdeu completamente a legitimidade. Tinha uma legitimidade de maioria parlamentar e pensava que estava seguro com isso. Perdeu a legitimidade sociológica com a primeira greve geral em novembro do ano passado, que essa legitimidade sociológica derivava do apoio que o PS tinha dado à Troika. Quando os trabalhadores de base do PS, digamos, se demarcaram desse ato de traição nacional, porque é assim que deve ser qualificado, praticado pelo engenheiro José Sócrates, o governo perdeu a legitimidade sociológica. Com a última greve geral, em que, não obstante o apoio de uma direção traidora, porque também é assim que as coisas devem ser qualificadas, como é o GT, que vai assinar um acordo que, obviamente, é um acordo que visa legitimar a destruição dos direitos fundamentais de quem trabalha, de quem vive do trabalho, sem que um único interesse do capital seja sequer beliscado, também perdeu a legitimidade política. E, portanto, o governo hoje perdeu qualquer legitimidade perante o povo português. Até porque estas medidas, muitas das quais estão a ir além do acordo da Troika, o governo, quando foi a eleições, não disse:
Eu, no primeiro dia em que me apanhar lá, eu vou-vos tirar dois meses de salários, eu vou-vos aumentar os impostos, eu vou-vos pôr a trabalhar mais 2 horas por dia, eu vou criar o banco de horas. Não disse nada disso. Sacou os votos e fez, aliás, exatamente o mesmo que fez o engenheiro José Sócrates. Sacou os votos, apanhou-se no poder, fez exatamente o contrário do que tinha dito. Primeiro para dizer que o que está no chamado acordo tripartido, em matéria, aquilo que o engenheiro João Proença agora faz aquelas fitas de dar um passo em frente, dar outro para trás, diz que o governo não está a cumprir, vai cumprir, já mandou um papel, etc. Enfim, o que diz respeito a medidas que abatem direitos dos trabalhadores estão todas cá especificadas e concretizadas de forma perfeitamente clara. O que é supostamente digamos, a promoção do desenvolvimento da atividade económica são declarações de intenções. E é por isso que o Governo está perfeitamente à vontade para dizer que com certeza que vai cumprir aquilo, porque aquilo não tem timings e não tem nenhum conteúdo. São meras declarações formais. Tenho o acordo aqui à minha frente. Em segundo lugar, do acordo da Troika não resultavam, por exemplo, as reduções drásticas no que diz respeito aos regimes do subsídio de desemprego, que é absolutamente criminoso. Que numa altura em que se adotam medidas que estão a agravar o desemprego aos níveis que eles estão, é preciso dizer que neste momento os números reais do desemprego, isto é, somar os desempregados oficiais, depois aos inativos disponíveis, aos inativos desencorajados, ao subemprego visível, nós estamos na ordem dos 1.300.000. Precisamente nesta altura, e com uma lógica que já se conhece porque é do século XIX, que é de que os desempregados estão desempregados porque não querem trabalhar. O combate ao desemprego faz pelo combate aos desempregados. E, portanto, corta-se-lhe o subsídio. Diminui-se o tempo de duração do subsídio. E isso não está no acordo da Troika. Terceiro ponto. Vamos lá ver. O problema que está aqui em causa é saber o que nós temos hoje é a aplicação de um conjunto de medidas que servem os interesses de uma escassíssima minoria da população, que são aqueles que vivem do trabalho dos outros. Porque aqueles que vivem do seu trabalho estão a ser submetidos a um ataque sem precedentes no que diz respeito não é apenas aos direitos, é às condições de sobrevivência no dia-a-dia. E o país está a ser conduzido a um processo de empobrecimento que nos vai colocar aos piores tempos da governação salazarista. É preciso dizer isto com toda a clareza. Quer dizer, nós estamos aqui e ainda por cima com um processo que é isto que aqueles que defendem o pagamento da dívida nunca respondem. Então nós temos que pagar a dívida, dizem eles. E a gente pergunta, mas quando é que vão pagar? É daqui a 1 ano? É daqui a 3? É daqui a 4? Eu chamo apenas a atenção para o seguinte. A dívida portuguesa, que, digamos, o Estado português se comprometeu a pagar em 1892, acabou de ser paga em 2005. Portanto, 113 anos depois. A dívida portuguesa era, na altura da assinatura da Troika, no momento imediatamente anterior à assinatura da Troika, qualquer coisa como 113 mil milhões de euros. 1 ano depois desta magnífica ajuda, a dívida são 190 mil milhões de euros. Isto é, ao fim de 1 ano de aplicação das medidas da Troika, o país deve mais 73 mil milhões. As pessoas estão a ganhar cada vez menos e, ao mesmo tempo, os principais ativos financeiros e outros do país, as empresas estão a ser vendidas completamente ao separado. No quadro da aceitação do pagamento da dívida não há solução para o problema. E, portanto, quem aceita pagar a dívida, aquilo que está a dizer é que nós vamos ter que aceitar o corte dos salários, vamos ter que aceitar... Mas evidentemente que é a única solução que existe para pagar a dívida é essa. É cortar nas despesas sociais, é cortar nos salários. Com o prazo de 2 anos, não há política de crescimento económico. No dia em que o país não tiver uma única empresa de um setor fundamental, o país não tiver mão nos bancos que devem estar nacionalizados e nas mãos do povo, estiver completamente vendido ao estrangeiro, e nós tivermos pessoas a ganharem 400 euros por mês, ou menos do que isso, nessa altura é que não há. A única solução, se me permite, a única solução é não pagar a dívida. Porque o povo português não a contraiu. Não foi o povo português que contraiu essa dívida. E a dívida hoje é apenas uma forma de impedir que os cidadãos portugueses consigam respirar. Se eles querem, de facto, um outro destino para o país, têm de recusar o pagamento da dívida. Que, aliás, digamos o seguinte... E saímos da zona euro, e saímos da União Europeia... Mas também, eu vou dizer, não é verdade. Porque não há nenhuma norma do tratado que permita a expulsão de um país da zona euro. Mas se saíssemos da zona euro, não ficávamos pior do que estávamos hoje. E tínhamos pelo menos uma coisa, tínhamos recuperado nós tínhamos recuperado a nossa independência em matéria orçamental, financeira, fiscal e monetária.